Evangelho no lar é bênção divina, alimento das almas, amor, disciplina. Há 2000 anos Jesus contou um segredo. Evangelho no lar, na casa de Pedro. Evangelho no lar, na casa de Pedro. Trouxe a boa nova, espargindo luz, ensina o caminho que a Deus conduz, caminho seguro do Pai Criador. Jesus nos ensina a crescer no amor. Jesus nos ensina a crescer no amor. Ele é nossa luz e traz harmonia, dissipando as trevas, transformando em dia. Amigos do Mestre, traz sustentação, reúne a família no culto cristão, reúne a família no culto cristão. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, faça que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos rogando a espiritualidade, ao nosso amigo espiritual e a Jesus Cristo Todo-Poderoso, que nos serene, nos equilibre, que possamos absorver os ensinamentos dessa noite, Senhor, levando para a nossa semana o aprendizado, o Evangelho, esse banquete espiritual que nos conforta e que nos equilibra e nos serena. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
Graças a Deus, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar do capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe. O versículo 5, 6 e o 7, que o título é o seguinte: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Então, inicia com uma passagem que está em Marcos e em Mateus, que diz assim: e vieram à casa e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram, os seus saíram para o prender, porque diziam: ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram: olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu, dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Isso quem disse foi Jesus. Nossa, né? Mas será que Jesus disse mesmo isso, né? Ele falou que, né, quem é minha mãe, né? A mãe dele estava ali, os irmãos dele estavam aí. Ele falou, não, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Tipo, será que ele estava renegando ali? Logo o capítulo que fala, honrai ao teu pai, né? Honrai ao teu pai e a tua mãe. E aí ele fala isso, né? Será que Jesus disse mesmo isso? Então vamos continuar aqui para ver o que ele quis dizer, né? Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso para dizer que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável, porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Então, isso ainda está meio estranho, né? Por que será que ele falou isso? Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro, de onde é imperioso tirar esta consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Então, vamos tentar entender, né? Admira-se com razão de ver Jesus mostrar nesta circunstância tanta indiferença para com os seus e de qualquer sorte renegar a mãe. Pelo que respeita aos seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco adiantados não haviam compreendido a sua missão. Era bizarra para eles a conduta de Jesus e seus ensinamentos não os haviam tocado, pois nenhum deles se fez seu discípulo. Parece mesmo que eles participavam, até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. De resto, é certo que o recebiam mais como um estranho do que como um irmão, quando se apresentava em família. E São João diz positivamente que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém contestaria sua ternura para com o filho, mas é necessário convir também que ela não parece ter feito uma ideia justa de sua missão, pois jamais se soube que seguisse os seus ensinos, nem que desse testemunho dele, como fez João Batista. A solicitude maternal era o seu sentimento dominante. No tocante a Jesus, supor que houvesse renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter, pois semelhante pensamento não poderia animar aquele que disse: honra teu pai e a tua mãe. É, pois, necessário procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas pela forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma ocasião de ensinar, serviu-se, portanto, da que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o espiritual. Então, vamos tentar entender, né, o que Jesus quis nos ensinar com essa questão do parentesco corporal e o parentesco espiritual. Bom, nós que estamos aqui reunidos, né,
na doutrina espírita, já sabemos que a nossa verdadeira vida é a espiritual, não é a material. Nós somos espíritos vivendo uma experiência material. Que isso quer dizer? Que isso que nós vivemos aqui encarnados é provisório, é temporário. Nós sabemos que o corpo humano vive agora, né, que a expectativa de vida está um pouco, né, com o avanço da medicina, né, a expectativa de vida está indo até 80, 90, 100, tem até pessoas já de 120 anos, mas a gente sabe que o corpo humano, esse corpo aqui, essa carne aqui, ele não é programado para viver muito mais do que isso. Então, a gente já nasce com uma certeza na vida, que um dia nós vamos desencarnar. A gente só não sabe quando, né? E por quê? Porque a gente vai renascer na vida espiritual. Na verdade, né, não é uma morte. A morte é somente do corpo físico. O que nós vamos ter é um renascimento no mundo espiritual. Então, isso aqui é uma passagem. Então, se é uma passagem, essa família que eu tenho aqui na Terra, será que ela vai ser sempre esse núcleo familiar? O que Jesus estava querendo dizer aqui é que não. Na verdade, nós somos uma grande família, né? Quem são meus irmãos? Todo mundo. Todo mundo, geral é irmão de todo mundo. Mas é isso que Jesus quis nos ensinar, quis ampliar a nossa visão. Né? A gente tem uma visão só desse núcleo familiar temporário provisório. Né? Uma vez eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo, que ele diz que o lar, né, a família, é uma mini sociedade. Né? Então a gente vive numa mini sociedade. Por quê? Para quê? Para a gente aprender a viver em sociedade, na grande sociedade. Então, por que a gente vive em família, nesse núcleo familiar? Para a gente aprender a amar os próximos, né? Para a gente aprender a amar o próximo. Que próximo? Qualquer um. Né? Mas a gente tem que primeiro aprender a amar aqueles que estão mais próximos de nós, que é a nossa família, para depois conseguir verdadeiramente amar o próximo, sociedade, né? O próximo, qualquer um que estiver passando do seu lado, o vizinho, o parente mais distante, o parente mais próximo, enfim. Nossa, mas é difícil, né, viver em família. Normalmente, não é lá um mar de rosas, né? Toda família tem um que é um pouquinho mais difícil, né? Por que será? Por que será que a gente tem a família que a gente tem? Né? Por que será que eu tenho que conviver com aquela pessoa que é mais difícil? Às vezes é um filho, às vezes é um pai, uma mãe, às vezes é um tio, um irmão. Por quê? Como a Vilma estava falando lá no começo, vai lá saber o que a gente fez até chegar até aqui. Né? Aquela frase, né, que quando a gente está passando num momento difícil, aquela frase popular que a gente fala, ai, acho que eu joguei pedra na cruz. Às vezes a gente jogou mesmo. Vai saber se a gente não estava lá. Mas
se eu estava lá, o que que eu estou fazendo aqui agora? Tentando melhorar, né. E se a gente mesmo jogou pedra na cruz, nossa, nós já estamos bem melhores, porque olha o que nós estamos fazendo numa noite de terça-feira, 20h. Estamos aqui reunidos falando de Jesus. Então a gente pelo menos está tentando ir para o caminho certo, que já é uma grande coisa, né, nós estamos tentando acertar. A gente pode, como diz a Vilminha também, a gente pode escorregar na casca da banana, mas a gente está tentando ir para o caminho certo. Então a gente já está aqui indo pro caminho, tentando ir para o caminho certo. Então, nós estamos justamente nessa família, não é por acaso, reunido com essas pessoas não é por acaso. E qual que é a missão que a gente tem? Amar o próximo. E a gente precisa tentar amar esse próximo, mais próximo, para aprender a amar a sociedade como um todo. E aí uma concepção muito mais ampla da palavra, né, amar, né, sem julgamento, sem preconceito, sem nada, o amor puro, o amor verdadeiro. Só que, infelizmente, ainda a gente tem um amor possessivo, né? Quando a gente tá, principalmente falando de família, né? Ah, é o meu filho, a minha mãe, o meu pai, o meu marido, a minha esposa. A gente ainda não conseguiu se libertar desse sentimento de posse, que é um amor que a gente entende como amor um pouquinho, né, como se fosse uma, né, que a gente quer guardar. A gente quer pegar ali, ó, e guardar numa caixinha para que nada aconteça com aquela pessoa, e é porque a gente quer ter ali sempre perto da gente. Mas esse é um amor que prende, é um amor egoísta. A gente precisa aprender a nos libertar, a ter aquele amor verdadeiro, né. E é por isso que a gente sente tanto, até a gente a Vilma estava falando isso também no começo, a gente sente tanto quando um ente querido nosso, alguém muito próximo de nós, desencarna. Porque a gente ainda tem esse sentimento de posse, esse amor possessivo de querer ter ao lado. Mas assim, não estou falando isso no sentido de julgar, não, porque a gente sofre mesmo, né? Uma pessoa próxima desencarna, a gente sofre, faz muita falta, mas a gente não pode se desesperar, porque tudo tem um motivo, né? Mas é isso, a gente precisa exercitar esse amor solto, né? Esse amor com liberdade, não essa possessão. Porque essa família que a gente tem hoje é provisória. Não quer dizer que nós não vamos nos encontrar no mundo espiritual, claro que vamos. Mas de repente é numa outra condição. O meu filho, que é meu filho nessa encarnação, pode não ter essa relação comigo no mundo espiritual, né? E por que então, né, que será que a gente vem, né, como filho, como pai, como mãe, como irmão, né? Então, voltando àquele raciocínio da mini sociedade, né, que a gente tem que aprender a viver dessa mini sociedade, né, como se fosse uma lição, né, a gente vem nessa escola para aprender a amar. Quando a gente olha para a natureza, um animalzinho, né, qualquer bichinho, quando ele tem um filhote, a gente vê nele aquele instinto de proteção,
né? E realmente é um instinto, né? E nós também temos esse instinto. Por isso que a gente tem essa coisa ainda de possessividade, né? A gente tem esse instinto que vem da natureza, que é natural, é orgânico, é do corpo também, porque a gente tem, inclusive, por exemplo, quando uma mãe tem um filho, tem hormônios e mais hormônios que estão envolvidos nisso, né? E que fazem também esse papel de você proteger. E no Livro dos Espíritos, da questão 890, que fala da lei de justiça, de amor e de caridade, ele fala desse amor materno e filial. O que fala aqui, né? Eu vou ler rapidinho essa questão que achei muito importante. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Olha a resposta. Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Então, a mãe, os pais, né, precisam mesmo cuidar daquele ser que ainda é indefeso. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais e cessa, ou seja, termina quando desnecessários se tornam os cuidados. Isso nos animais. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Então, passa do instinto que a gente tem para uma virtude. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Pois bem, será que Deus nos colocou esse instinto, não é realmente para a gente aprender a amar esse ser? Esse ser que vem tão indefeso, né, que precisa ser cuidado. Será que não foi exatamente assim? Será que não é exatamente por isso que nasce indefeso? Se não, já nasceria andando, falando, independente. Será que não é para a gente aprender a amar? Eu fico pensando muito nisso, né? Por que será, então, que um bebê precisa de tantos cuidados? Será que não é para a gente aprender a amar? E também no próprio Evangelho, no capítulo 11, na Lei de Amor, olha o que fala. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso. Então, do instinto do instinto vai germinar, achei muito bonito isso, vai germinar o sentimento. E tem mais um pedacinho que eu achei muito legal para trazer. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Gente, isso é lindo, né? A hora que eu li isso, eu falei, nossa, até me arrepiei. Porque olha que grandeza que é você receber um espírito na sua casa. Você ter um espírito, não importa a relação familiar, pai, mãe, irmão, amigo, vizinho. Você ter ali um espírito do seu lado para você desenvolver o amor. Olha a grandeza nisso, né? Então, também para agora já terminando, né, que eu sei que eu já estou falando demais, eu queria só falar um pouco
de algumas histórias que o André Luiz, ele fala no livro Nosso Lar. No capítulo 38, ele fala, né, então, para quem nunca leu o Nosso Lar, é o livro inicial do André Luiz, né? Ele conta a experiência que ele está tendo desde o desencarne dele e o início do trabalho dele na colônia de Nosso Lar. Então, ele está descobrindo as coisas lá, né? E aí eu tenho que fazer minha propaganda para quem ainda não acompanha. Nós temos o estudo do livro Nosso Lar no canal Onda Espírita do YouTube. Nós já estamos no capítulo 40 e tantos, mas tem desde o começo para quem quiser assistir, tá gravado, né? E tem reflexões muito interessantes. Então, a gente vai descobrindo junto com o André Luiz. O interessante desse livro é isso. Ele está descobrindo o que acontece no mundo espiritual. E a gente vai descobrindo junto com ele, né? Então, ele dá exemplo das famílias espirituais, do que acontece com as famílias espirituais, né? Lá no Nosso Lar, por exemplo. Então, no capítulo 38, ele conta a história do Tobias, e o Tobias, ele conta que ele se casou 2 vezes na última encarnação. E lá no Nosso Lar, ele vive com as 2 esposas. Aí o André Luiz falou assim, nossa, como assim? Você está aí com as 2 esposas? Não, né? Não consigo entender isso. Acabei de chegar à Terra, não existe isso, né? Aí ele conta que ele se casou por amor, amou muito a esposa dele, mas a esposa desencarnou, a primeira, que é a Hilda, e ele tinha filhos, e depois ele se casou novamente com a Luciana, que acabou tomando conta dos filhos dele, criando os filhos dele, né? Ajudando a criar os filhos dele. Será que um amor é melhor que o outro amor? Será que os 2 são amores? Né? Pois ele explica tudo isso lá, porque, inclusive, eu tirei uma frase aqui que diz que há casamento de amor, há casamento de fraternidade, de provação, de dever, há diversos tipos, e nenhum é menos importante que o outro. Então, para quem ficou curioso, procura lá o vídeo do capítulo 38 do nosso, lá na nossa playlist, tem a playlist no YouTube, e vai lá ver a história inteira do Tobias, que a gente discute aí essa questão, então, desse núcleo familiar do Tobias lá no Nosso Lar. E também, já que eu gosto de fazer propaganda, na semana que vem, o próximo capítulo, o André Luiz vai falar de um noivado lá no Nosso Lar, lá do noivado do Lísias. E aí ele falou assim, mas Lísias é o companheiro ali do André Luiz, lá no Nosso Lar. Eu falei assim, mas aqui tem noivado? E eu não vou falar mais nada, porque eu vou deixar vocês curiosos para vocês assistirem na segunda-feira, às 9 horas da noite. Mas se não conseguir assistir ao vivo, fica gravado depois, na próxima segunda, tá? Então, tudo isso para a gente ver que há muitas coisas para a gente tem que ampliar a nossa visão e não ficar restrita a só essa visão e nem achar que o nosso núcleo familiar é somente esse que a gente tem aqui agora, nesse momento, nessa encarnação. Tem muito mais coisas que a gente desconhece e porque a gente precisa desconhecer, porque senão a gente não ia aguentar conviver com as pessoas que a gente precisa conviver. Então a gente vem junto porque a gente precisa construir esse amor juntos. Então vamos pensar nas pequenas coisas do dia a dia, no que a gente consegue fazer no dia a dia para cultivar esse amor.
uma das coisas que a gente já está fazendo é estando aqui hoje. Porque a gente está tentando cultivar o amor nos nossos corações. E para quem consegue ampliar isso para a família, que alguém mais assista o evangelho, esteja junto, ou faça num outro momento o evangelho no lar, com os familiares, isso vai ajudar a criar um ambiente de harmonia, um ambiente de amor, e vai facilitar aí a nossa caminhada, que é passinho por passinho, na dificuldade, mas passo a passo a gente chega lá, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Uma ótima noite para todo mundo. Nossa Senhora, excelente, né? Que coisa maravilhosa. A verdade que liberta, né? É uma filha de coração, né? Uma filhota de coração. Para você também, minha linda, viu? Beijo. Deus te abençoe. Já que a Glenda falou assim, com tanto carinho, ei, mas esse mouse está uma maravilha. Deixa eu ver se volta. Voltou. Excelente, perfeito, maravilhoso. Mas deixa eu só confirmar. O estudo do nosso lar é às 8 ou às 9? É às 9, segunda-feira às 9. Ah, tá bom. Mas tá. fica gravado, tá? Para quem Tá perder. bom. Pode assistir Obrigada, depois. obrigada. Aproveitando que ela falou de, de família, de acolher a criança no seio, né, no ventre, e é um presente. Às vezes a gente aproveita os momentos e é necessário aproveitar. Nós vamos além de vibrar, porque foi sugestão nossa, por aqueles que estão com saudade dos entes queridos que houve nesta separação. Mas antes, neste momento, já que ela falou dos filhos ali dentro do útero, esses dias eu fiz um trabalho e eu precisei ver bastante vídeos, que tem vários na internet, do crescimento do bebê dentro do útero. E é tão perfeito, que neste evangelho, além de vibrar por essas pessoas, esses amados irmãos nossos, os que estão aqui e os que não estão, e a gente se une àqueles que todos oram conosco, eu quero pedir à Mãezinha Santíssima pelos abortados, que seu manto de amor possa embalar a cada um, que tenha expectativa de nascer, mas infelizmente é interrompida. Eu quero pedir vibração pelas mamães que estão agraciadas pela maternidade, que aceite esse lindo presente e conclua essa maternidade. Eu rogo por isso, Mãe. Mãe querida, abençoa cada mãezinha que está neste momento, nesse estado. Fortaleça o seu sentimento e seu coração. Abençoe, Senhor, a maternidade. Abençoe. Mas eu também quero te rogar, Pai de amor e de bondade, por todos que aqui estão conosco, encarnados ou desencarnados, que tiveram a separação do seu ente querido. E é neste momento, Senhor, que a gente mentaliza um coração
O coração que está doendo e outros corações que podem direcionar bênçãos no coração que está doendo. Não importa o endereço desse coração. Pode ser que eles também estejam sofrendo no plano espiritual pela separação. E nós te rogamos, Pai, nós te rogamos que essas bênçãos que o Senhor nutre a cada filho amado do teu amor que tu criaste, que deste a vida em abundância, envolva esses corações que dói, cura essa ferida, acalenta, acolhe esse filho no seu peito de amor, fortalecendo-o para prosseguir a caminhada neste nosso amado planeta Terra. E assim todos nós unidos no único coração que pulsa e busca o seu amor, nós vamos acompanhar a nossa companheira, que vai fazer para nós as vibrações. Senhor, abençoe as crianças que são a esperança de um mundo melhor. Proteja o homem do campo que sustenta o país, derramando suor. Senhor, dê paciência aos enfermos que sofrem nos leitos dos hospitais. Senhor, mande a luz do teu brilho, perdoe seus filhos que erram demais. Senhor, protegei os velhinhos que pelos caminhos vão lentamente, chorando, implorando a visita dos filhos ingratos que estão ausentes. Senhor, dê conforto e alívio para aqueles que choram de frio e de fome. Senhor, equilibre a justiça para que ela exista para todos os homens. Senhor, é tão grande a beleza que a Mãe Natureza tem para oferecer. Senhor, proteja as florestas e as aves que infestam o nosso amanhecer. Senhor, tire o mundo do abismo, não deixe o egoísmo por tudo a perder. Dê luz para os governantes que tenham consciência do que vão fazer. Senhor, Criador do universo, te peço em meus versos a paz mundial, socorro aos homens aflitos que estão em conflitos entre o bem e o mal. Senhor, de bondade infinita, perdoe os que brincam com teu amor profundo. Senhor, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Divino Mestre Jesus,
nós te agradecemos humildemente por esse banquete de luz que acabamos de receber através dessas irmãs, desses benfeitores que estiveram presentes conosco nesta noite, direcionando esse evangelho de luz, ensinamentos carinhosamente trazidos por Jesus e aqui também colocado por todas essas nossas irmãs, seja em forma de orientação, de leitura, explanação, cânticos. Nós vamos nos unindo, Pai, essa mensagem de amor, nesses ensinamentos e te pedindo, seja conosco, nos dê essa oportunidade de estarmos sempre reunidos, fraternalmente como irmãos, assim como o nosso irmão maior nos ensinou. Seja conosco hoje e sempre. Te agradecemos humildemente, na esperança e na oportunidade, Pai, de aqui estarmos na próxima semana para mais um Evangelho de Luz. Graças a Deus. Enquanto a Ju vai cantar para nós a última canção de mensagem, todos nós, brasileiros que somos, moradores dessa pátria tão amada, deste planeta maravilhoso, nossa amada pátria, nossa amada terra, todos nós, em oração, vamos vibrar pela nossa nação. É fundamental as nossas orações para a nossa nação. Você que escolheu neste momento estar aqui no Brasil, a escolha foi sua. A escolha foi sua. Então, ore pela nação. Ore por esse momento que se passa o nosso Brasil. Ore. Não tenha vergonha de colocar os seus joelhos no chão e clamar ao Pai Criador, Senhor da vida, por este tão amado Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse é o pedido e o clamor de todos nós. Abençoe a cada um que pisa o solo brasileiro. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por nós. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou.
saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Lindo, Ju, gratidão, querida.